Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Cleo Harrison Block, e que tem como título, abro aspas, Lições contidas na parábola das bodas, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Conhecer a parábola das bodas, o paradoxo entre judeu e gentios na oportunidade da salvação, também perceber que o convite de Jesus à salvação implica a questão das vestes nupciais. E, por fim, praticar, observando que o crente revestido do Espírito Santo e cheio dos seus frutos é testemunho vivo de tão grande salvação. Vamos ao texto áureo. Está em Mateus capítulo 22, 14, que leio, abro aspas. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Volto a referir onde a gente pode encontrar esta referência. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Outro texto bíblico inspirativo. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente, boa gente, má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem
que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Introdução. Há uma similaridade entre a parábola descrita aqui no Evangelho de Mateus com a parábola que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. Isso levanta certo questionamento. As duas parábolas são as mesmas? Se sim, por que tem partes que diferem tanto? Ou, de fato, são duas parábolas diferentes? Sabemos que isso não é tão relevante. Mas uma explicação interessante apresentada por alguns teólogos é que elas são a mesma parábola, contada por Jesus em contextos diferentes. E, portanto, Jesus teria adaptado a mesma parábola para duas realidades diferentes. Por isso, Mateus e Lucas descrevem a mesma parábola, mas com descrições diferentes. Aqui, a parábola das bodas, narradas no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, que lemos nos textos inspirativos, é uma ilustração rica em verdades espirituais. Jesus usa essa parábola para ensinar sobre o reino dos céus, destacando o convite divino à salvação e as responsabilidades associadas a ele. O reino de Deus é semelhante a um grande banquete. Tudo está preparado e as pessoas ainda podem chegar e se alegrar na festa que continua acontecendo. Poderíamos dizer que a ceia do Senhor ilustra bem essa realidade. Porém, um dos pontos que nos chama muito a atenção é que a parábola nos apresenta não somente um maravilhoso convite, mas, pasmem, uma grande rejeição. Como isso pode acontecer? Não somente aconteceu, mas continua acontecendo a cada segundo, em todos os lugares. O maior convite que poderia existir, o convite à salvação, tem sido rejeitado o tempo todo, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que leio, abro aspas, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Diante de tantos ensinos profundos nesta parábola, há grandes lições sobre as quais queremos refletir na sequência. Vamos ao tópico número 1, que diz sobre o maior convite. Recebemos convites o tempo todo, alguns comerciais, alguns de amigos, outros de familiares. Dentre eles, aqueles que não têm a mínima importância para o nosso contexto, outros, entendemos, são de suma importância. Mas não existe maior convite
do que aquele que recebemos de Jesus Cristo, o convite à salvação. A Bíblia nos apresenta o quanto esse convite deve ser levado a sério e em nenhuma hipótese deve ser rejeitado. Jesus convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontramos esse registro no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Este é o maior convite e nos é apresentado na parábola em questão. Observe. Primeiro, a salvação é comparada a uma festa de casamento. A vida eterna com Cristo é uma celebração cheia de alegria, abundância e comunhão. Deus nos convida ao banquete celestial, o banquete do Filho do Rei, preparado por sua graça e amor. 2. Os convites do Evangelho são universais. O Evangelho é oferecido a todos, sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que leio. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. O banquete da graça está pronto, tudo foi preparado, não precisamos pagar. A provisão é farta, é completa. A graça está pronta para assistir você. A Bíblia está pronta para instruir a todos. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de todos, ricos e pobres, homens e mulheres, grandes e pequenos. Ninguém é excluído. Somos convidados a compartilharmos esse maravilhoso convite. Será que a alegria da celebração do reino não deveria estar tão evidente em nossas vidas que nosso coração estivesse desejoso em compartilhar esse convite com aqueles que estão longe da esperança de Cristo? Aplicação para a reflexão. Deus oferece sua graça a todos, mas cabe a nós aceitá-la e vivê-la de maneira transformadora. Além disso, somos chamados a compartilhar esse convite com alegria e urgência, levando outros a conhecerem a esperança e a celebração do reino de Deus. Vamos ao tópico número 2, que fala sobre a grande rejeição. Infelizmente, de maneira impressionante, a grande maioria das pessoas tem rejeitado esse grande convite. Assim como os primeiros convidados da parábola, muitos hoje rejeitam o Evangelho. Alguns ignoram por indiferença, outros por orgulho ou apego às coisas deste mundo,
rejeitando o convite da graça, desprezando a oferta do amor de Deus. É de entendimento da maioria dos intérpretes de que essa rejeição é a ilustração do povo de Israel e o início de um tempo para os gentios. Mas é possível também que Jesus estivesse falando de determinado grupo de judeus, como os religiosos da época que rejeitavam a Jesus, enquanto, por outro lado, publicanos e pecadores, judeus ou não, desejavam se tornar seguidores de Jesus. Jesus ressalta que eles não deram atenção ao convite e cada um saiu aos seus afazeres, desprezaram o convite. A humanidade continua desprezando tão grande graça. Muitos têm ouvido o convite até dentro da igreja. Mas apesar de uma aparente religiosidade, assim como na época de Jesus, muitos não farão parte do grande banquete. Jesus denuncia essa realidade afirmando, abro aspas, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Encontramos esse registro, verdadeira advertência, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Somos convidados a refletir sobre a seriedade do chamado de Deus. Assim como os primeiros convidados ignoraram o convite por causa da indiferença, orgulho ou distração com as coisas deste mundo, também hoje muitos rejeitam o Evangelho. Aplicação, e é para reflexão. Você já respondeu ao convite de Jesus com fé sincera e submissão para que sua vida seja transformada e você faça parte do reino de Deus? Vamos ao tópico número 3, que fala sobre a grande decisão. Por fim, Jesus afirma que a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Apesar da rejeição da maioria, grande também é o número daqueles que humildemente atendem ao precioso convite da graça. João teve o privilégio de ver essa multidão incontável aos olhos humanos, conforme registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, que leio, abro aspas. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Fecho aspas. Jesus chama a atenção para mais um detalhe. Não adianta apenas dizer sim e ter a intenção de participar do grande banquete, se nossas vestes não estiverem adequadas. Todos quantos professam falsamente o Evangelho
serão desmascarados e condenados eternamente no último dia. Agostinho, o teólogo cristão do século V, no norte da África, estava convencido de que a vestimenta é a justiça de Cristo. Se não estivermos vestidos nessa justiça, não seremos bem-vindos às bodas do Cordeiro no céu. Toda a nossa justiça, segundo a Bíblia, é como um trapo de imundícia, conforme registrado em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que leio, abro aspas, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Fecho aspas. Somente poderemos entrar no reino dos céus se estivermos vestidos com a justiça de Jesus, a qual é imputada a todos os que creem, conforme registrado no profeta Zacarias, capítulo 3, versículos 3 e 4, que leio, abro aspas, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Ninguém participa desse banquete sem ser revestido com a justiça de Cristo, sem ser salvo pela graça, sem ter sido transformado pelo Espírito Santo. O homem sem vestes nupciais foi identificado, desmascarado e lançado fora do banquete. Ele ficou amordaçado, mudo, confuso e embaraçado. Foi lançado nas trevas exteriores, banido da face do rei, condenado às penalidades eternas. Apenas aos que se revestem da justiça de Cristo, pela fé e pelo novo nascimento, serão aceitos no banquete. Aqueles que professam uma fé superficial, sem transformação, serão desmascarados e excluídos do reino. Portanto, o principal pensamento da parábola é este: aceite o gracioso convite de Deus, para que, enquanto outros entram na glória, não suceda de você se perder. Aplicação para a reflexão. Você está consciente que a membresia na igreja visível não garante a salvação? O indispensável é que haja completa renovação, revestindo-se de Cristo. Isso já aconteceu em sua vida? Conclusão. Jesus nos ensina que muitos são convidados para o reino de Deus, mas muitos rejeitam o convite. Outros parecem sem disposição para se conformar às exigências do reino e, por isso, são excluídos. Somente aqueles que permanecem fiéis até o fim, obedecendo à vontade de Deus, são considerados escolhidos
essa escolha destaca a soberania de Deus em administrar sua graça, deixando claro que nada escapa ao seu controle. Além disso, a parábola enfatiza que não basta apenas começar bem. O que realmente importa é perseverar até o final. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude e ajude a você também. Amém.